Fala pessoal, aqui é o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje, nono ano, aula 3, sobre regionalização mundial. Então, nessa aula veremos as grandes guerras mundiais do século XX. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Desenvolvido e subdesenvolvido. Países do norte, países do sul. O mundo multipolar, ONU e G20 e G7. Vamos lá, podem pegar o livrinho, página 232. As grandes guerras mundiais no século XX. A diversidade política na Europa, no final do século XIX e no início do século XX, aliado ao processo de industrialização que ainda ocorria em alguns países desse continente, acentuou desigualdades que já existiam na região, principalmente entre os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O que ela gerou? Gerou uma regionalização bipartida do continente europeu, onde formou a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança com Alemanha, Itália e Grã-Bretanha. E a Entente com Alemanha, França e Rússia. No final desse conflito, os limites e as fronteiras da Europa foram reorganizados. No território do Império Russo, parte europeia, foram criadas a União Soviética, a Prússia Oriental, a Estônia, Letônia, Lituânia e a Polônia. Além de ter ocorrido a criação desses países, o cenário mundial foi modificado significativamente, pois a hegemonia europeia terminou enquanto o Japão e os Estados Unidos da América despontavam como possíveis destaques econômicos. A Europa foi reconstruída, tá? Ela foi reconstruída e os países assumiram diferentes regimes políticos, administrativos, como repúblicas, monarquias, o socialismo. Devido ao quê? Devido à opção pelo socialismo, a União Soviética foi isolada pela Europa Ocidental, o que forçou a intensificar sua influência na Europa Oriental. Isso possibilitou a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que fez esse país ser interpretado como uma ameaça para o mundo. Então, essas posturas, diversificadas, além da intensificação de alguns países como resultado da Primeira Guerra Mundial, como era o caso da Alemanha, fizeram a instabilidade política e econômica voltar a dominar o continente europeu. Isso contribuiu para o que ocorresse a Segunda Guerra Mundial, que teve o uso de armas nucleares. Então, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E ela gerou o quê? Um mundo bipolar. Duas superpotências. Estados Unidos da América, o capitalismo, e a União Soviética, o socialismo. Após o conflito, as relações geopolíticas e o território europeu foram reconfigurados. Esse período ficou conhecido como a regionalização da bipolaridade do poder, tendo o Muro de Berlim como sua principal marca. A URSS, União Soviética, ou a União da República Socialista Soviética, se estruturou como uma superpotência socialista, ampliando sua influência na Ásia, China, ali a China e a Coreia, principalmente, e na África e na América. Na América, Cuba, em 1959, com o principal destaque. Primeiro, segundo e terceiro mundo.
Com o mundo bipolar influenciado pela União Soviética e pelos Estados Unidos, o espaço mundial foi dividido com base na postura ideológica e no nível de desenvolvimento, o que caracterizou o período de Guerra Fria, uma guerra sem armas. Tá? Assim foi elaborado a teoria dos mundos, que dividiu o planeta em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem era capitalista, quem era socialista e quem ficava em cima do muro, não tomava decisão nenhuma. Vamos lá, primeiro mundo. Países que assumiram o capitalismo. Eles tinham um grau significativo de desenvolvimento econômico, né? Tinha ali os Estados Unidos como uma superpotência e os seus aliados, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Itália e Japão. Já o segundo mundo, países que assumiram o socialismo. E quem comandava tudo isso, quem era a superpotência do socialismo? A União Soviética. O terceiro mundo é aquele terceiro mundo que as pessoas estavam em cima do muro. Tá? Não sabiam para onde ir. Os países pobres. Dividido em dois. O que não apresentava um nível de desenvolvimento, né, para pertencer ao capitalismo, e os que não concordavam com o socialismo. Então eles não tinham desenvolvimento para ficar com o capitalismo, mas eles também não concordavam com o socialismo. Aqui, primeiro e segundo mundo, né, só para vocês visualizar no mapa mundi essa divisão. O verdinho, mundo capitalista, o laranjado, socialista, e os que estavam ali, ainda não sem saber o que era, o amarelinho clarinho. Mas essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética teve uma corrida muito conhecida, corrida armamentista. Então vamos lá, na página 234. Como a possibilidade do confronto direto, né, existia, as duas superpotências elas desenvolveram simplesmente o setor bélico, né, o setor que produzia armas, né, e materiais para o poderio militar. Essa busca foi denominada como corrida armamentista, né, o poder bélico, alimentar os países com armamento. Devido a altos investimentos em pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento de armamentos. Então, essa corrida foi o quê? Em busca de uma tecnologia para os países aliados. Apesar disso, o desenvolvimento não ocorreu da mesma forma nas duas superpotências. Uma só se preocupou com as armas, enquanto isso a outra, além de se preocupar com essa parte de armamento, poderio militar, também ficou com a parte das indústrias, na parte da economia. Então, a União Soviética, ela investiu muito no setor bélico, né, na produção de armas, dessa tecnologia. Só que não investiu nos setores da saúde, infraestrutura e educação. Já os Estados Unidos foi mais ligeiro. Ele investiu tanto no setor bélico quanto nos demais setores, aonde que ele obteve daí um melhor desenvolvimento. Essa situação gerou níveis diferenciados de desenvolvimento e crescimento socioeconômico entre as duas potências. Dentro de tudo isso, temos os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Para a gente entender um pouquinho melhor, o que é um desenvolvimento e o que é um subdesenvolvimento. O desenvolvimento tecnológico ocorrido no período da Guerra Fria foi o mais expressivo nos países que desenvolveram seus setores industriais, sob os moldes do processo tradicional de industrialização. O desenvolvimento envolve, além do crescimento econômico, melhores condições de vida em relação à estrutura social de um país. Isto é, melhorias na estrutura social, que possibilita a manutenção de uma boa qualidade por parte da população. Isso não significa que toda a população que mora no país desenvolvido, ela é rica e tem boas condições de vida. Uma grande maioria, sim. Já o subdesenvolvimento
envolve a condição de dependência de um país em relação ao outro. Então, geralmente, o país subdesenvolvido, ele fica dependente de um país desenvolvido. Grande parte dos países que se industrializaram tardiamente está nessas condições. Então, o Brasil hoje, como o Brasil se industrializou tardiamente, ele é considerado um país subdesenvolvido. Claro, dentro aqui da América do Sul, o Brasil é uma superpotência, mas mundialmente ele é um país subdesenvolvido. Então, nessas situações dos países subdesenvolvidos, setor primário, a agricultura é de monocultura e de subsistência. Então, a agricultura de monocultura planta apenas um tipo de produto e ela é voltada para a exportação. E a agricultura de subsistência é para ele tirar o seu sustento de sua família e abastecer o mercado interno. O setor secundário depende da tecnologia fornecida pelos países desenvolvidos. Então ele fica dependente, essa tecnologia é desenvolvida nos países desenvolvidos e instalada ali nos países subdesenvolvidos as transnacionais, né, que ficam dependentes dessa tecnologia. Setor terciário não apresenta um crescimento expressivo devido ao baixo poder aquisitivo da população. Então a população ela não tem podemos colocar ali um poder aquisitivo de compra como os países desenvolvidos. Página 235, pouco mais sobre subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido apresenta baixos níveis tecnológicos. O porquê? Porque ele fica dependente de um país desenvolvido. Tanto na parte da indústria, né, quanto na parte do setor primário, né, na extração dessa matéria-prima. O país desenvolvido, quanto subdesenvolvido, são medidos pelos indicadores socioeconômicos, principalmente o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Além desse índice, o coeficiente de Gini e de Produto Interno Bruto são utilizados para verificar o nível de desenvolvimento de um país. Então a gente tem ali o IDH, o Gini e o PIB. É a soma dos três, o resultado dos três, que vai mostrar se o país tem um nível desenvolvido ou um nível subdesenvolvido. O IDH, medida que leva a conta, né, renda, longevidade, educação de um país. Então, é para se pensar aí, né, o nosso país, né, uma elevada ali, conta de renda, a expectativa de vida ela é alta e é baixa, e a educação do país. O de Gini, o que ele acaba medindo? É o parâmetro que mede a concentração de renda nos países. Então, a concentração em todos os países. E o PIB, o valor de tudo que foi produzido em um país ao longo do ano. Então, tudo que foi produzido nesse país é feito o cálculo, que é o Produto Interno Bruto. País do Norte ou País do Sul. Podemos colocar assim, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Ou mesmo, países ricos ou países pobres. Mas vocês estão já observando e muitos estão questionando. Pô, professor, mas não está separado na linha do Equador. Não. Aqui foi feita uma outra separação. Para separar os países do Norte, são considerados países desenvolvidos. E países do Sul são considerados países subdesenvolvidos, rico e pobre. Com o final da Guerra Fria, a classificação dos países foi embasada no nível de desenvolvimento. Assim, a regionalização ficou Norte e Sul. O termo Norte caracteriza os países desenvolvidos ou ricos, enquanto o do Sul representa os países subdesenvolvidos ou pobres. Essa classificação não leva em conta a localização, tá, do país, como o senhor mostrou ali no mapa. Tá? Tem países que estão no hemisfério norte, mas faz parte aqui nessa regionalização como país do sul. E como ali tem ali no sul, países que fazem parte do norte. Continuando, página 236. Com o fim da Guerra Fria,
a regionalização mundial passou da bipolaridade para a multipolaridade, tendo o nível de desenvolvimento como critério embasado no nível tecnológico. Essa forma de regionalizar foi denominada Nova Ordem Mundial, pois a área de influência dos países desenvolvidos caracterizou a multipolaridade. Assim, o espaço mundial passou a ser organizado em centros e polos de poder geopolítico, econômico e militar, com reforço na dependência tecnológica. As desigualdades socioeconômicas existem entre os países que continuam existindo, independentemente da forma como o espaço mundial é reorganizado. Essas dependências caracterizam, portanto, as áreas de influência de cada centro. Então, a área de influência dos Estados Unidos da América, exemplo, abrange todo o globo, tá? Concentra os países do continente americano, tem a Alemanha, que tem a maior influência na Europa e na África. Já o Japão, com sua influência concentrada na Ásia. Então, eram esses países que comandavam a economia no mundo. Especialistas defendem que a nova ordem mundial é unipolar, devido à superioridade militar dos Estados Unidos da América e multipolar em relação aos diversos centros econômicos. Então, algumas pessoas estão falando, não, mas não é multipolar, não são vários países que estão na economia. Podemos colocar assim, hegemonia, podemos colocar, né, como alguns ali defendem, além do poder econômico, o poder militar. E se a gente for analisar toda a história, o único que tem um poder econômico e militar em relação aos outros países é os Estados Unidos. Então, assim, os países centrais pressionam os periféricos, né, os países ricos com os países pobres, para que continuem independentes. Apesar disso, alguns países se destacam no nível de crescimento, como os chamados países emergentes. Então, isso ocorre principalmente com os países que formam o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que fazem parte desse grupo, na parte da economia, de exportação e importação. Organizações internacionais. Na página 237, não vamos se perder em casa aí não. Durante a instabilidade política que marcou o início do século XX e a dinâmica da geopolítica após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas organizações cujos objetivos eram resolver conflitos e buscar a paz. Assim, a Liga das Nações foi criada em 1919, com a intenção de intermediar as frustrações geopolíticas que continuavam presentes após a Primeira Guerra Mundial. Então, a ONU, Organizações das Nações Unidas. A ONU substituiu a Liga das Nações após o mês de janeiro de 1942. Atualmente, todos os 193 países membros mantêm a ONU, contribuindo com 0,01% e até 22% do rendimento nacional bruto. Os Estados Unidos da América, Alemanha, Japão e França são os países que mais contribuem. O brasileiro apenas com 0,87% do seu orçamento. A ONU é estruturada em alguns órgãos. Tá? Então tem ali Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico Social, a parte Secretariado, a Corte Internacional da Justiça e o Conselho de Tutela. A ONU não intervém na soberania de cada Estado, mas é acionada quando ocorrem conflitos que ultrapassam fronteiras e que não são resolvidos pelos países envolvidos. Então, quando o país ele não consegue resolver algum conflito político, econômico, alguma guerra, a ONU é acionada. Mas ela não pode passar por cima da soberania sobre as leis de cada país. Temos o G20 e o G7, que é o grupo dos 20 e o grupo dos 7. O G20
é outra organização internacional formada pelos 20 países desenvolvidos e emergentes, que o objetivo é auxiliar seus países membros nos desafios que incluem o setor econômico principalmente. O grupo iniciou as atividades em 1999, realizada em reuniões anuais com líderes dos países. Porém, ocorrem também diversas reuniões entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Já o G7, ele é formado pelos 7 países mais desenvolvidos e industrializados, que é a Alemanha, Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Japão, Itália e Canadá. Em 1997, foi oficializada a participação da Rússia, de modo que o grupo passou a ser chamado de G8, ou G7 mais a Rússia. Porém, em 2014, ela foi suspensa e voltou a ser chamado por G7. Para finalizar esse capítulo, atividades da página 239 e 240. Beleza, pessoal? Até a próxima.